Olá, amigos da Com, estamos aqui com a Maria do Carmo Kissini, isso, Maria do Carmo Kissini, falou aqui na palestra sobre as mudanças climáticas e o desenvolvimento da região. Ela é presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Prazer tê-la conosco na Com, Maria. É muito prazer em conversar com os radiovintes da Com, né, com toda a população de Veranópolis. Me fala um pouquinho alguns mitos e verdades, né? Na época das enchentes, maio do ano passado, o pessoal comentava assim, a culpa é das represas, a culpa é das usinas. Não, na verdade, se a gente voltar um pouquinho no tempo e acompanhar os dados que foram divulgados naquele momento, a gente percebe que não, né? Que na verdade foi muita água. Era muito difícil conter aquela água toda, né? Foi muita água em pouco tempo. Então, em nenhum momento se conseguiria segurar, digamos assim. E as represas, enfim, no âmbito da nossa bacia aqui, no parte de Bento Gonçalves, as represas que tem ali, elas não têm comportas, então não houve abertura de comporta porque elas não têm comportas. E até houve um esclarecimento todo naquele momento, né? E em alguns momentos as represas funcionam até como instrumentos de segurar a água, né? Então realmente é importante a gente, quando acontecem todos esses fenômenos, a gente buscar de fato bem as informações para a gente compreender esses processos. Porque uma das questões que é bem importante no nosso dia a dia, como cidadãos, inclusive, e falando de comitê de bacia, é a gente conhecer como funcionam os comitês e qual é o papel que nós temos como cidadãos na sua participação. À medida que a gente conhece como funciona, a gente consegue demandar melhor, a gente consegue fiscalizar melhor, a gente consegue contribuir melhor. E em relação ao comitê de bacia, de fato, na época surgiram todas essas observações e discussões, mas não ficou comprovado isso, porque realmente elas não têm comporta e não tinham, então, como abrir comporta. A água passou por cima, na verdade, passou por cima. Outra questão também que na época se comentou bastante e ainda o pessoal comenta nos dias de hoje é com referência à não permissão de retirada da areia, agora entra na outra bacia que é o Taquari, retirada da areia do leito do rio. O que tem também com relação a isso? Bom, o que se percebeu agora depois das enchentes, né, de 2024 foi uma necessidade realmente de desassorear os rios, ou seja, de tirar todos os insumos que a água levou para dentro, incluindo a areia, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul tem desde 2015 um programa de desassoreamento que foi incentivado a partir do ano passado e fica sob responsabilidade do estado o desassoreamento nos grandes rios e nos afluentes a cargo dos municípios que aderirem ao programa. Então essa discussão ela vem de longo tempo, porque em outros momentos talvez tenha se exagerado nessa retirada da areia dos rios, mas nesse momento se faz necessária uma limpeza, porque senão o rio fica muito superficial. Aí realmente o muito superficial não segura nada mesmo, né? Então digamos assim, limpar o seu leito, né, para que ele escoe melhor a água. Então, de novo, a gente volta à mesma tecla, né? É bem importante a gente sempre buscar o conhecimento e a informação para fazer a discussão adequada. Claro que nós poderemos sempre concordar ou discordar disso. Eu concordo com o desassoreamento, eu não concordo com o desassoreamento, ok. Mas o importante é a gente ter o conhecimento, não só técnico, porque isso às vezes diz, não, mas eu não sou formado na área, não, mas o conhecimento mesmo como informação, que toda a sociedade pode ter para poder avaliar esses fenômenos todos. Mas bem importante falando em comitê, né? O nosso comitê Taquari-Antas, ele é o maior comitê em número de municípios do Brasil, são 119. Mais de 500 quilômetros de rio para a gente fazer a gestão. Qual é a função de um comitê de bacia? É fazer a gestão do rio, daquele rio que está na sua bacia. O nosso é o Rio das Antas, que depois vira Taquari. Então ele começa em São José dos Ausentes e a foz é lá no Jacuí. Tem mais de 500 quilômetros de rio para a gente fazer a gestão. Então nós temos bastante trabalho, digamos assim. Mas quem é que compõe esse comitê? Entidades da sociedade, os vários segmentos. Então, toda a sociedade está representada no comitê e pode fazer essas discussões. Em relação a isso, qual o trabalho que vocês fazem em relação a isso? Quando fala, tem muito trabalho para fazer, né? O que é feito em relação aos rios aí? Bom, então, o comitê é um órgão deliberativo, é um parlamento, é um órgão de discussão. Ele não executa a política, mas ele propõe e fomenta. Então, no âmbito, a partir das enchentes, até o período das enchentes, quais eram as grandes discussões que a gente tinha no comitê? Mas precisava o nosso plano de bacia completo, que é a nossa lei orgânica, digamos assim.
estiagem, então a falta de chuvas, e aí a gente discutia como resolver este problema, reservando água, cuidando das nascentes. Então a gente apontava já algumas alternativas. Mas quem que executa isso não é o comitê é o órgão deliberativo. Então, qual era a nossa tarefa? Chamar prefeituras, conversar, como é que estão esses programas, né? A partir das enchentes, nós começamos a nos preocupar, não só com a falta, mas com o excesso também, né? Como fazer para resolver para mitigar e prevenir esses eventos climáticos extremos, então, também do excesso de água. Voltamos à mesma tecla também, preservar as nascentes, as matas ciliares, a questão da agricultura. Eu ia perguntar justamente isso agora. A nossa região é composta, e toda a serra ali, o Rio das Antas, a encosta do Rio das Antas, toda é composta por pequenos agricultores. O que o pequeno agricultor precisa fazer, ou pode, ou deve fazer para auxiliar nesse sentido? Na verdade, fazer um manejo melhor ou mais adequado, não se diz que não está fazendo um manejo melhor, mas existem formas de manejo em relação ao uso do solo que previnem essas condições, né? Não desmata tudo, fazer por terraços, enfim, a Emater sempre orienta várias alternativas que os agricultores podem utilizar para preservar não só o solo, como também o recurso hídrico. E uma outra questão que eu queria acrescentar, que é um problema da nossa bacia, é a carga orgânica, o DBO, o esgoto na água, né? Então também era a nossa preocupação até então. Então a gente tem trabalhado como discussões com os nossos órgãos que fazem o abastecimento público. Então nós temos prefeituras, associações de moradores que fazem cuidam do abastecimento público e do esgotamento, e temos a Corsã, né? Tanto que a nossa próxima reunião ordinária, que é de 2 em 2 meses, agora dia 27 ou 29, não sei, última sexta-feira de agosto, vai ser em Bom Retiro, porque a gente faz um dia na parte baixa da bacia e uma vez na parte alta, e o tema é o marco regulatório de saneamento. A gente vai ouvir a Corsã, o SAMAI aqui de Caxias e a APDL, que é a Associação Pro Desenvolvimento de Languiru, que faz o abastecimento ali na região de Teutônia, para eles nos dizerem como está o tratamento de água e de esgoto em relação na área territorial que eles têm essa responsabilidade. Porque, de fato, o tratamento de esgoto pelo marco regulatório até 2033 tem que estar atingindo quase 90% nos municípios brasileiros. É um percentual muito alto considerando a nossa realidade, mas tem que se colocar isso como meta, tratar o esgoto. A água ela já é tratada, normalmente, mas o esgoto é um problema, a maioria dos municípios. Cada município tem os seus índices. Aqui em Caxias o esgoto está em torno de 80%, que o SAMAI faz, né? E a água já está um bom índice. Está um bom índice. A água passa toda. Sim. A água é mais tranquila, a Corsã faz, né? O problema é o esgoto. Se a gente fizer... Aliás, nós temos um levantamento que a gente vai apresentar na reunião, dos 119 municípios, eu não tenho os dados aqui, porque a gente está sistematizando, esperando ainda o retorno. Quantos municípios têm plano de saneamento? Né? Tem muitos municípios que ainda não fizeram esses planos de saneamento, que é um ponto de partida para te começar a tratar a água, que já é costume, mas principalmente o esgoto. E mais a drenagem, mais resíduos sólidos. Precisaríamos mais tempo, mas uma hora nós vamos convidá-la para fazer uma visita e a gente poderá conversar a mais a miúdes sobre isso. Muito obrigado pela atenção, nos dispensou nessa manhã aqui. Prazer. Nós que agradecemos, estamos à disposição e vamos colocá-los na nossa relação de convidados para participarem das nossas reuniões. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, é um privilégio para nós.